Queria agradecer muito e queria perguntar para vocês um pouco, porque como é que ele encontrou essa documentação em Luanda, como é que está essa documentação. Dizer que a experiência do livro de vocês é maravilhosa e o Fragoso sabe, há uns anos atrás, a professora Fátima Gouveia tinha feito um pacto comigo que não deu tempo de ser saudado, que nós faríamos um portal dos acervos das câmaras municipais do Império Português. Que eu acho que essa documentação ela é maravilhosa, porque ela fala do Rio, fala de São Salvador, fala do Grão-Pará, mas vai falar das colônias e vai mostrar esse mundo que, de repente, a documentação do ultramarino, tão bem dirigido pela professora Ana Canas há tantos anos, não consegue demonstrar, né? E eu queria um pouco que... Porque, assim, talvez, assim, o arquivo tem 124 anos na Prefeitura do Rio, mas a documentação do Arquivo Geral da cidade vem da Câmara Municipal, né, desde 1567. Então, e é exatamente esse poder local que está sendo discutido e que vai um pouco espelhar e que, às vezes, não no ultramarino nem na Torre do Tombo, essa documentação mais corriqueira pode aparecer. Então, queria um pouco que vocês pudessem narrar como é que essa documentação pode ser encontrada. Lógico que o portal do ultramarino é maravilhoso, mas ele não consegue abarcar toda essa documentação que ainda está nas ex-colônias e, às vezes, em África, em situação bastante delicada, porque o que foi fotografado pela Marisa, acho que em Moçambique ou em Angola, e que está no IHGB, já não se encontra mais em Angola, você já não consegue mais encontrar documentação. Então, que vocês pudessem falar nesse dia dos arquivistas, nesse mapeamento, um pouco como essa documentação se encontra. E acho importante uma reflexão como essa do livro, porque não se pode pensar num museu da escravidão e da liberdade por qualquer assunto, tentar entender, né, como é que esse Estado português se organizava e onde é que essa documentação vai poder estar ou não dentro dela, se ela está silenciada. Não sei se alguém mais tem... Ou senão a gente começa e vamos ver se as pessoas estão... O William, sobre a periodização, muito rapidamente, como a massa documental é gigantesca, não foi pouca gente envolvida no projeto, foram 40 mil, né, entradas, né? Então a gente fez cortes representativos de conjunturas para poder perceber o movimento, né? Então, cada biênio aqui tentou contemplar um período específico e o primeiro e o último, como era a restauração, um período conturbado do fim do século XVIII, ele se estendeu um pouco mais, né? Foi com esse sentido. Sobre detalhar a relação do governador com a dona Antônia, olha, como é que eu vou dizer? A gente nunca sabe, né? A gente suspeita, enfim, mas eu hoje, assim, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com os registros de batismo de Luanda, que o Roquinaldo Amaral Ferreira muito gentilmente me cedeu, uma pesquisa que eu estou fazendo junto com ele. Para além do que a gente pode pensar, talvez, assim, é o que a gente já sabe do Brasil, essas relações da pessoalidade, elas têm uma influência fantástica a ponto de mudar uma posição institucional, né? Eu gosto de falar para os meus alunos que nós não somos muito weberianos, nós somos mais patrimonialistas, vamos dizer assim, né? E essa documentação, assim, a constatação disso, eu acho que é interessante. Agora, também a gente nunca pode esquecer, tem um texto muito bom do Espanha e um outro do Pedro Cardim, que é o poder dos afetos na regulação das relações sociais em sociedades de antigo regime. Tanto pela influência da religiosidade, do afeto relacional, o amor mesmo, mas não o amor, nosso amor contemporâneo, sexualizado, etc. Porque as instituições estatais são muito frágeis. Então o constrangimento moral e a pessoalidade
tem um papel fundamental nessas relações, né? E o caso da Dona Antônia aqui expressa isso muito bem, né, na relação com o governador. Ô, Bia, a documentação da Câmara de Luanda, ela está lá no arquivo, não está no arquivo histórico de Angola, ela está na Biblioteca Municipal de Luanda, que é vinculada à província, tá? Ou, não lembro agora se é do município ou é da província, acho que é da província. E ela é uma documentação que ela está lá já microfilmada, está na forma de códice. E aí, claro, a gente nunca pode esquecer que Luanda, né, que Angola viveu uma guerra de independência e uma guerra civil de 20 anos. Então, ter sobrado alguma coisa lá é maravilha, né? E qual não foi a minha surpresa em ver que ela tem um tipo de documentação que muito município no Brasil não tem. A documentação camarada de Luanda, ela começa em 1648, né? Ela vai adentro de 19, não é muito volumosa, mas é muito rica, muito interessante. A gente não sabe de fato o que os holandeses levaram e o que se argumentou. Já peguei a argumentação do final do século XVIII, olha, não dá para saber, os holandeses levaram, início do século XVII, os holandeses levaram. Porque o que não foi levado pelos holandeses foi levado porque você não precisa prestar conta. Simples assim, né? Como a gente também vê algo muito similar. Então, quando eu estive lá com a Beatriz Mamigonian em 2009, num projeto, numa missão científica, e fotografamos o que foi possível, só que as condições de trabalho são muito precárias no arquivo. Você entende perfeitamente, o país recém saído da guerra. A documentação do PADAB, eu não sei se ainda tem aquela lei de que não se pode duplicar arquivo, né? Foi um esforço enorme da Marisa Soares, da Mariana Cândido, e eu participei da catalogação dela aqui no HGB com a Regina Vanderlei, né? Enfim, ela não pode ser posta online, a foto, tem que ser, por isso que ela tem que ser consultada no HGB. Muitas vezes as pessoas ficam, pô, não pode botar online, não pode, porque tem uma lei que não permite duplicar arquivo. E o convênio com Angola foi a consulta ser feita no IHGB. Essa lei ainda é vigente no Brasil, né? Você vai ter microfilme de segurança? Não, microfilme e a consulta em loco, mas online a instituição de origem não autorizou. Mas por isso que um portal com tudo. Pois é. E um portal com isso, com esse avanço institucional. E, gente, a gente que está na área, a gente sabe perfeitamente disso. O arquivo histórico ultramarino, que é uma documentação árida, muitas vezes, burocrática, já mudou um monte de coisa que a gente, para ter acesso, tinha que ficar lá em Lisboa. Então, você imagina o que é isso. Eu acho que o desafio hoje é outro. Não é tanto acesso, ainda que muitas vezes permaneça isso. É dar conta do mundo da internet, da fonte virtual. Exemplo disso é a pesquisa dos Mormons, o site dos Mormons, o Family Search, que eles microfilmaram registro de batismo, casamento, óbito, testamento nos 4 cantos do mundo. A gente levou uns 5 anos para fazer para trabalhar uma freguesia do Rio de Janeiro, com uma equipe de pesquisadores, né? E aí, o que eu acho que foi um grande aprendizado do livro é isso. Aquele modelão do pesquisador sozinho, eu acho, não estou dizendo que ele vai acabar, mas ele me parece que não vai ser, talvez, a melhor alternativa de execução de pesquisa com essa massa documental. Em termos documentais, pelo menos, que não impede a gente, né, se valer do esforço documental coletivo para fazer pesquisas individualizadas, né? Então é isso. Eu queria falar algumas coisas. Primeiro, a questão da moeda de cobre que o William perguntou. A gente tem 2 ganhos dos comerciantes, né? O primeiro é a falta de troco.
né? Que é uma coisa que a gente conhece até hoje. O segundo é que eles monopolizavam, quer dizer, as moedas de prata e de ouro, elas tinham um valor muito alto, né? Então, elas foram usadas em transações de vulto, né? Isso fazia com que nas transações do dia a dia você dificilmente usasse moeda, daí a coisa das contas correntes, né? Do fiado, etc e tal, que hoje a gente brinca, coisa e tal, mas era fundamental, você dificilmente pagava diretamente as coisas. Então, fosse numa compra do dia a dia, que você ia numa venda, pegar alguma coisa, comprar, etc e tal, fosse, né, um grande senhor de engenho, um grande fazendeiro que fosse comprar escravos ou comida para os escravos, alguma coisa assim, o que você fazia era adquirir uma dívida, né? Isso te obrigava com aquele comerciante, né? Isso se tornava um devedor daquele comerciante, né? No caso, o senhor de engenho significava, por exemplo, que quando ele ia vender o açúcar, geralmente ele não vendia o açúcar, ele entregava o açúcar para o comerciante com o qual já estava endividado, né? Então o açúcar ia em pagamento. Então isso gerava um vínculo de dependência entre o consumidor, digamos assim, né, e aquele comerciante, né? Então isso era um elemento importante de subordinação. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também sobre essa questão da documentação, acho que tem a ver com esse silêncio, com a importância de trabalhar os arquivos locais, né? A gente tem uma pesquisa que derivou dessa pesquisa sobre a comunicação política, que é exatamente sobre documentação dos arquivos, né? Que se trabalhou com documentação do arquivo do Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Luís, Minas, né? Recife, Jorge, isso, Recife, e de Minas acho que foi Vila Rica. Vila Rica ou Marina. Então, exatamente para fazer essa confrontação entre essa documentação, né, local, né, de caráter local, né, os temas trabalhados, porque pensar um banco de dados, né, e quando você está com uma equipe muito grande, é difícil exatamente porque você tem uma série de questões, né? A primeira é a própria periodização, não dá para levantar tudo, né? Mas, bom, então, ok, que períodos a gente vai trabalhar, né? Então, isso já gera um debate prévio, longo, exaustivo e tal, né? Etc. Depois, vamos fazer um banco de dados, bacana. Quais são os campos do banco de dados? Que perguntas nós queremos responder, né? E como é que nós queremos oferecer isso, né? Porque o banco de dados não é para a gente, né? Para que as pessoas possam pesquisar, etc. e tal, né? Então, como também tornar isso prático? Isso significa também criar uma certa tipologia. O que é um emissor? O que é um receptor? Né? Quem mais a gente vai mencionar ali no receptor e no emissor? Né? O que é emissor ultramarino? Né? Enfim, uma série de questões que, né, tem que ser pensadas, discutidas, né? 10 cabeças pensando, né? É complicado, né? Porque gerou debates intensos, mas muito proveitosos, e aí eu acho que isso que o Guedes falou, quer dizer, não dá para a gente pensar muito mais nesse historiador lá, né, no seu ambiente de trabalho, em si mesmado, coisa e tal, e, né, que vai descobrir a pólvora, não vai, né? Enfim, a gente cada vez mais tem que realizar trabalhos conjuntos mesmo, trabalhos em equipe, e isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Não é um demérito, né? E também não é mais fácil. É importante ter isso em conta, né? É uma massa documental muito grande que demanda exatamente um esforço conjunto para poder ser digerida. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu falei, que o Guedes retomou, enfim, que o William mencionou, que é a questão do costume, né? E dentro da questão do costume, essas relações, a importância das relações pessoais, né? Sérgio Buarque, quando fala lá em Raiz do Brasil, no Homem Cordial, né, muitas vezes mal entendido, mal interpretado, né, porque muita gente que não leu ou leu mal, né, entende cordial de um cara legal, bacana, etc e tal, né, e enfim, não é isso, né, cordial vem do coração, né, e o que o Sérgio Buarque está falando é exatamente daquilo que o Espanha também vai falar, né, o Pedro Cardino mais modernamente, né, que é a ideia exatamente da importância das relações pessoais. Né, aquele ditado, né, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né, é algo muito real, muito próximo, né, e que tem a ver, mais uma vez, com essa noção de costume, né, com a lei que não é escrita, com os hábitos, né, com aquilo que se pratica
e que não é legal, que está além do legal, fora do legal, acima, abaixo, como quisermos nominar, mas de qualquer forma que está além do legal, né? A própria escravidão é isso, quer dizer, quando a gente, isso tudo em Portugal, né? Quando a gente pensa na experiência da escravidão em outros países, você vai ter, né, o Code Noir francês, né, o Código Negro, você vai ter mais tarde em Cuba, né, você vai ter um Código Negro também, etc. Uma tentativa de uma legislação sobre, né, relação entre senhores e escravos. Na América Portuguesa não tem nada disso, né? Não existe uma legislação. Tem algumas coisas mencionadas no código, né, nas ordenações filipinas, coisas e tal, mas é uma coisa muito pequena, muito modesta, enfim, né? Quer dizer, essa administração ela é costumeira, ela é o hábito, ela tem a ver com o que se pratica em cada local, em cada família, em cada sociedade, em cada comunidade, enfim, né? E isso, portanto, não está na esfera pública, né? Isso é uma especificidade, né, da escravidão. E acho que um local onde isso aparece, onde as mulheres aparecem, né, que a gente estava falando das mulheres aqui, aparece com muita força, é na questão das alforrias, por exemplo, né? Vejam que onde uma escravidão é fundamentalmente masculina, né, quer dizer, muito mais homens que mulheres escravos, a alforria é predominantemente feminina, né? E isso aponta exatamente para a importância das mulheres dentro da escravidão, a importância delas, né, no estabelecimento de laços sociais, né, a importância delas como mães, a importância dela no estabelecimento de relações com homens fora da escravidão, né? Quer dizer, muitas vezes a gente pensa isso muito por influência de Gilberto Freire, né? A gente pensa a relação entre a escrava e o homem livre como uma relação entre a escrava e o seu senhor, né? A ideia do estupro, que no fundo é isso, né? E não é assim, quer dizer, ou melhor, não é só assim, né? Quer dizer, muitas vezes essa mulher escrava se relaciona com homens livres que não são seus senhores, né? E isso gera a possibilidade de alforria para ela, a possibilidade de alforria para os seus filhos, né? Enfim, e essas possibilidades